Hoje com a parceria aqui também do meu amigo João, que está aqui do ladinho para a gente conferir, mas eu quero falar com o Gilvan D'Ameto. 8 meses de Rádio Tesla em Rádio Tesla, vamos falar certinho, Cainelli. 8 meses, qual a avaliação e quais os avanços que foram inúmeros nesse período? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Cainelli, a todos os ouvintes ali, prazer, agradeço muito primeiramente estar aqui. Então, acho que essa avaliação que a gente faz desse nosso trabalho nesses 9 meses, na verdade, aqui em Soledade, a retrospectiva disso ela é muito positiva, tá? A gente veio numa crescente muito grande em relação à quantidade de parcerias, a quantidade de novas soluções que a gente conseguiu trazer para as necessidades que estavam aqui presentes na região, né, para os pacientes, para os médicos e de forma geral também. Alguns avanços foram muito interessantes quando a gente se trata de parcerias com convênios de saúde ou prefeituras, né? As prefeituras, de forma geral, elas são grandes beneficiadas disso também por uma questão de que diminui muito o trânsito, o tempo para ir até cidades maiores e às vezes tempo em casos de gravidade. Ele é um diferencial muito grande para tu ter um prognóstico depois, ou seja, tu ter menos sequelas possíveis para aquele caso, né? Então, quando você está economizando 1 hora de trânsito, é 1 hora, às vezes, que em casos, por exemplo, de AVC ou de casos mais graves, assim, as sequelas são muito menores, né? Então, a gente está ainda se adaptando em algumas coisas para tentar resolver mais problemas, né? Da forma mais rápida possível, mas o resumo em tudo é uma avaliação muito positiva desses meses aqui em Soledade. Gilvan, existem muitas análises e muitas dúvidas. E eu gosto muito de esclarecer a dúvida. Eu trabalhei na saúde durante 20 anos e eu gosto muito de esclarecimento de dúvida. O que é uma ressonância magnética e o que é uma tomografia? Porque as pessoas, às vezes, o médico pede uma tomografia, faz a tomografia, em seguida o médico quer um diagnóstico diferenciado e pede a ressonância. Qual a diferença desses dois exames tão importantes para o diagnóstico de saúde? Bom, exato, Cainelli. É uma dúvida muito comum e que ela deveria ter uma explicação bem complexa, assim, mais demorada, mas de uma forma resumida, ambos os métodos eles são muito importantes, tá? A tomografia ela é também essencial para muitas coisas e em alguns exames ela acaba até sendo melhor que a tomografia, tá? Mas de forma geral a gente pode resumir da seguinte maneira: a tomografia ela é um método que ela utiliza radiação ionizante, mas que ela é bem mais rápida de ser realizada, tá? Então, eu vou dar um exemplo muito simples que acontece. Isso acontece em todos os serviços de saúde. A pessoa entra num hospital, por exemplo, com uma suspeita de AVC. Tá? Primeiro coisa que vai fazer no protocolo de AVC é fazer uma tomografia. Geralmente, por quê? Porque a tomografia demora menos de 1 minuto para ser realizada. Ela é super rápida, super fácil, assim. Um raio-x melhorado. Exatamente, é um raio-x que você consegue, digamos assim, entre aspas, fatiar, né? Você consegue ver em milímetros dentro da cabeça, que o raio-x é 2D, a tomografia ela é um método 3D, então você consegue ver fatias dentro do cérebro e definir mais. Porém, ela tem algumas limitações quando se trata de AVC isquêmico, que é uma obstrução de uma artéria do cérebro, né? Ela só consegue definir depois de 12 até 24 horas, a partir de 12 horas que aconteceu os sintomas. Então, vamos perguntar por que é feita a tomografia? Porque em muitos casos, esses sintomas que são semelhantes ao AVC isquêmico, eles podem ser um AVC hemorrágico, que é um rompimento de uma artéria, ou seja, sangue extravasado no cérebro, e isso a tomografia mostra muito bem. Outras vezes pode ser um tumor, outras vezes pode ser uma má formação, pode ser alguma coisa. Então, na verdade, a tomografia entra nessa história como um método rápido, pensa 1 minuto para fazer, e que descarta várias coisas. Bom, não foi tumor, não foi sangramento, não foi nada, e ainda a suspeita de AVC isquêmico, é solicitada uma ressonância. A ressonância, ela existe umas sequências específicas para visualizar AVC isquêmico recente.
até a partir de 15, 20 minutos, que nem isso, até 10 minutos que ocorreu o AVC, que é o tempo de sair de casa e ir até um hospital, a gente consegue definir pela ressonância. Então, resumindo essa tua história, esse é apenas um exemplo, né? De que às vezes o protocolo é esse, faz uma tomografia que é rápida, descarta várias coisas ou resolve já ali, e aí vai para o método mais avançado para ver realmente aquilo que é. Tá? Outra coisa bem rapidinho para falar, caso de traumas. Traumas, a pessoa está às vezes em cima de uma maca rígida em que ela é difícil de se locomover, e um exame de ressonância geralmente demora 15, 20 minutos, 30 minutos para realizar. Então você vai fazer ali uma paciente com trauma de coluna, trauma de quadril, assim, um exame de raio-x e tomografia em poucos minutos, na maca rígida mesmo, né? Quando a gente vai para a ressonância, a gente tem vários outros riscos envolvidos, né? Tempo, então a gente acaba que apenas quando é mais avançado, que precisa ter uma avaliação maior, vai para a ressonância. Então acho que a graduação dos métodos se dá de forma resumida por isso, né? Legal, né, gente? Nós estamos aqui hoje tirando algumas dúvidas de alguns exames que às vezes as pessoas não entendem direito. É óbvio, né, que a ressonância, ela tem um diferencial, né? Ela é por bip, 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 que é o som que faz com que a imagem seja projetada e a gente possa ter um diagnóstico bem mais conclusivo. Mas tem um outro exame também que vocês ali na Rádio Tesla estão fazendo, que eu acho extremamente importante e preventivo, que é a densiometria óssea. O que é esse exame e por que também a importância desse exame para mulheres e para pessoas mais idosas? Exato. A densitometria ela é mais voltada à prevenção, como tu mesmo falaste, tá? Geralmente, a partir da menopausa ou durante o período da menopausa da mulher, ocorre um distúrbio hormonal, e esse distúrbio, ele geralmente faz com que o cálcio absorvido pelos ossos reduza. Com o passar dos anos, então, a tendência é de ir perdendo esse cálcio cada vez mais, e chega na menopausa, às vezes perde em período curto de tempo uma quantidade grande de cálcio. E o que a diminuição da quantidade de cálcio causa? Causa a chamada osteoporose, ou osteopenia, que é um estágio menos agravante. E essa osteoporose é um enfraquecimento, uma porosidade dos ossos, né, em função dessa diminuição da quantidade de cálcio. Quais são os principais problemas que isso traz? Geralmente fraturas. Com o passar do tempo, fraturas com impactos menores. Então, se você tem um osso super bom, você vai ter uma fratura talvez de coluna com um impacto muito forte, de uma queda de altura, de um acidente de carro forte. Quando você já tem uma osteoporose e em estado avançado de osteoporose, você pode ter uma fratura de quadril, de coluna, simplesmente pelo fato de levantar de uma cama um pouquinho de mau jeito, você cair com o joelho no chão. Até um espiro pode causar uma fratura de costela, por exemplo, isso já aconteceu. Então, isso são casos quando você tem, a mesma coisa se você pegar vamos supor, uma analogia muito simples, uma madeira de cerno, que é a chamada madeira forte, ou uma madeira bem ruinzinha, bem fraca, em que você quebra com uma mão. É uma analogia simples, é isso. Os ossos enfraquecem muito, eles se tornam porosos, e aí os lugares mais comuns de ter fraturas são colo do fêmur, ou seja, quadril, e coluna, principalmente coluna lombar ou torácica. Isso também, o homem também pode ser acometido disso? Isso que eu ia comentar agora. O homem, ele, como não tem esse transtorno da menopausa e essa perda maior em um período curto, geralmente os casos são menos. Mas sim, a partir dos 50, geralmente, algumas pessoas que já têm uma predisposição para isso, ou seja, também tem algumas outras coisas que às vezes fazem a redução do cálcio, que é, por exemplo, alguns tipos de medicamentos fortes, medicamentos para reumatismos muito fortes, até problemas oncológicos, medicamentos muito fortes nesse sentido, faz com que os ossos também não absorvam mais tanto esse cálcio. Então, em homens também acontece, mas a proporção é menor. Podemos dizer assim, eu não tenho esse número, mas em torno de 80 para 20, por exemplo. As mulheres têm mais isso em função da menopausa também. Hoje estamos tendo uma aula bastante didática, né, com relação a determinadas situações que nós vivenciamos.
Mas falar da Rádio Tesla é falar em emprego, geração de emprego e renda. E isso tem feito com que a região, a grande região do Alto da Serra do Botucaraí, através das suas prefeituras e de convênios também importantes como o IP, tenham buscado cada vez mais a solução de diagnóstico de imagem na Rádio Tesla. Lhe surpreendeu o tempo rápido de entendimento e da importância de um diagnóstico de imagem na região? Olha, então, Cainelli, de certa maneira, sim. A gente esperava isso em função de um certo estudo que a gente fez antes e por uma experiência que a gente tem na área também. Nós trabalhávamos em outra área, né? Em outra região, mas na mesma área, tá? Na região de Lajeado, Estrela, mais precisamente, mas no Vale do Taquari, há vários anos. E assim, aqui a gente via essa necessidade. Então a gente sabia que tinha um número populacional grande e uma região geograficamente mal servida por esse serviço. Então a gente disse, olha, um número grande de pessoas com uma medicina cada vez mais evoluindo nessa região aqui, a gente esperava, sim, que iria ter uma necessidade, que já tinha e queria aumentar essa necessidade. E alguns meses após o início, a gente surpreendeu positivamente, sim. A grande maioria dos médicos já pediam, mas começaram a ver que isso traz realmente um diagnóstico mais preciso para algumas patologias. Então começaram a abraçar a causa e ver, olha, realmente, isso está vindo para mim um resultado preciso, eu consigo tratar mais precisamente e automaticamente solucionar o problema daquela pessoa mais rapidamente, diminuindo o sofrimento, né? Então, sim, a gente viu que eles estavam... E aqui há uma observação agora, falando nessa questão de que a gente veio de outra região, ninguém nos conhecia como por nome, assim, a gente vai precisando criar uma confiabilidade, né? Por quê? Que os médicos que já estavam acostumados, ou até as prefeituras, já estou contente com aquele serviço em tal lugar, já estão me resolvendo os problemas. Às vezes, por que eu vou trocar? Então, claro, que entra uma questão de, às vezes, agora de logística, né? Bom, se é muito distante, tudo bem, a gente vai para o mais próximo e vamos esperar aqui ser muito bom também, né? Agora, lugares que, por exemplo, estão numa divisão, assim, olha, é a mesma quilometragem para ir num centro que eu já levava ou para vir para cá. Como é que a gente vai trocar de lugar, fazer com que eles deixem de ir lá para vir para cá? É através de uma confiabilidade também. Mostrar que o serviço daqui é bom tanto quanto ou melhor que aquele. E os médicos da mesma maneira. Eu tenho há tantos anos os meus pacientes eu encaminho para tal lugar. Agora eu tenho que encaminhar para outro lugar. Tenho que encaminhar não, mas assim, eu tenho um lugar aqui próximo. Será que aqui vai me dar o mesmo resultado? Então isso nos primeiros meses, nos primeiros dias, é difícil a gente ir provando essa confiança, né? Mas assim, nesse período de meses, assim, o nosso feedback que veio até nós, geralmente 99,9% são positivos. Então isso é o que nos mostra que estamos no caminho certo, né? Olha, eu estive visitando a Rádio Tesla e não me surpreendeu, porque a gente já tinha conhecimento e já sabia do comprometimento da empresa com a qualidade em saúde. Mas o Gilvan gentilmente nos mostrou todos os equipamentos novíssimos e de última geração. São equipamentos muito bons mesmo. A gente pode ter um diferencial da nossa densitometria como um dos poucos equipamentos do Rio Grande do Sul, se não, acho que quando a gente comprou era até o único do Rio Grande do Sul, que tinha esse método diagnóstico através de ultrassom e não através de radiação. Que por mais que a radiação emitida pelos equipamentos de densitometria é uma radiação baixa, mas 99% dos presentes no Brasil, equipamentos de densitometria, eles utilizam um tubo de raio-x para fazer aquele diagnóstico. E esse método é um método novo, que já foi validado pelo FDA, que é dos Estados Unidos, pela Anvisa do Brasil, mas ele é um método recente, há menos de 3 anos que foi lançado. E então havia muito poucos, ainda existe muito poucos no Brasil. Então é um método novo, diferente. Menos agressivo. Menos agressivo, exatamente. Então até eu vou te dizer, a gente pode, por exemplo, até fazer em pessoas grávidas, né? Caso for necessário. Não é tanto comum isso, tá?
Mas eu vou dizer assim, em alguns casos, se irá precisar, não tem nenhum risco quanto a isso. A ressonância tem um outro diferencial nosso dela ser mais aberta. Ela não é aquele túnel todo fechado. Aliás, foi a minha grande surpresa. Eu perguntei, mas compraram só meio equipamento? Só meio. Exato. Ele é diferente também, não são muitos que possuem desse tipo, né? E faz com que a gente diminua aquele sintomas claustrofóbicos de ser mais fechado. A ansiedade, né? Que tem muitas pessoas que não conseguem realizar, isso é comum, aí precisam ir para uma anestesia ou algumas coisas assim. Ali a gente consegue deixar, geralmente, a depender do exame, praticamente metade do corpo fora do equipamento, é mais tranquilo quanto a isso, né? Principalmente se for parte de extremidades, onde extremidades são as mais comuns de acontecer, né? Joelho, quadril, ombro, fica praticamente com metade do corpo fora e isso é tranquilo. A gente também, às vezes, coloca familiares sentados no lado, segurando na mão, assim, então fica olhando para o familiar, é tranquilo. Geralmente, a gente vê assim, dá para contar nos dedos, assim, acho que se teve um ou dois que realmente não conseguiram fazer nesses centenas de pessoas que a gente fez, milhares, acho que chegou na casa dos milhares, né, pessoas nesses meses, tiveram um ou dois que realmente, assim, às vezes é um distúrbio muito grande que tem, né, por algum trauma ou por alguma coisa, que tem pessoas que não andam de elevador, não ficam sozinhas num carro fechado, então isso é realmente a síndrome da claustrofobia avançada. Então, né, mas é um facilitador, a gente pode dizer, o nosso equipamento. Me chamou muito a atenção e eu fiz um exame desses e eu me senti assustado no primeiro momento, mas aqui eu vi o dia que gentilmente o Gilvan nos mostrou, casualmente uma senhora estava fazendo e eu consegui visualizar todo o corpo dela e daí que surgiu a pergunta. Mas é importante também, né, Gilvan, que as prefeituras, as pessoas com convênios, com diversos tipos de convênio, estão procurando, e a confiança do profissional médico, principalmente, digamos assim, o exame é X, mas o peso da análise do exame é fundamental e vocês têm tido uma competência muito grande, uma competência assertiva bastante importante e que gera essa confiança no médico. Com certeza, o resultado do exame, ele é o diferencial de você tratar uma pessoa corretamente ou não, de você fazer uma cirurgia em algum caso ou não fazer, ou tratar de forma preventiva. Então isso tudo vem do resultado, né, desse exame. E em muitas vezes, como eu te falei antes, né, é feita uma tomografia primeiro, depois uma ressonância em alguns casos. Isso eu dei alguns exemplos apenas de traumas, né? Mas as formas mais comuns que acontecem, elas geralmente têm um nível assim de exames a serem feitos. Então, vou fazer um raio-x, vou fazer uma ecografia, depois vou fazer uma ressonância. Aí, a ressonância geralmente ela é a que vai dar o diagnóstico final se aquilo vai precisar ser tratado com cirurgia ou não. E vindo um resultado, às vezes, não confiável ou não preciso, muda completamente aquele prognóstico, muda completamente como é que você vai fazer aquilo após. Então, às vezes parece se dizer que é a obrigação entregar um exame perfeito, que é o comum, que é o normal. Mas, infelizmente, não é tão simples assim, e não é o que se vê a nível nacional. Às vezes tem profissionais que não são competentes para aquele serviço mais avançado, às vezes existem pessoas que estão sobrecarregadas, enfim, várias coisas que podem fazer com que aquele resultado, aquele laudo não seja o mais preciso possível. E a gente, como eu falei antes, com a experiência que já temos aqui, os radiologistas que hoje laudam, que fazem parte da clínica, são dois que são donos da clínica também. Eles têm uma experiência muito grande, vários anos em centros grandes, formados fazendo residência, hospitais muito grandes, em Porto Alegre, Passo Fundo. Então, eles possuem uma gama muito grande de experiência que fazem com que o resultado seja o mais preciso possível, né? Isso é importante, né, gente? Isso é importante. Não pode gerar dúvida no médico, não pode ter dúvida nenhuma na questão do exame.
É óbvio, né, gente, que mesmo o melhor radiologista do mundo, mesmo o melhor exame do mundo, pode apenas, em 0,01% pode apontar alguma falha. Por quê? Porque às vezes o corpo, o câncer, né? Vamos falar do câncer, que muitas vezes é diagnosticado ali, ele é tão incipiente, tão pequeno, tão no início, que a máquina, ainda com toda essa tecnologia, não consegue contrapor. Não, isso é verdade, isso é verdade. A gente tem que falar assim, existem limitações técnicas e existe também limitações humanas, né? Nada impede de algum erro humano ser feito. É tomado diversas... A gente chama, às vezes, aquela fórmula do queijo suíço, né? Que são diversas barreiras, diversas fatias de queijo, que o queijo suíço é aquele furado, né? Chama. Quanto mais fatias eu vou colocando, menos a chance de um desses furinhos ultrapassar fora e fora. Sempre vai ter alguma outra que vai barar, né? Então, isso é uma analogia feita com isso. E, ou seja, o que eu digo? A gente faz o máximo de coisas possíveis para tentar minimizar. Mas nada impede que em algum momento algum erro humano possa acontecer. E quando você falou em especificidade dos equipamentos, isso é verdade. Existem alguns exames que existem umas limitações. Então, se a gente for mensurar as limitações técnicas, bom, algum exame de articulação, a ultrassonografia vai ter tanto por cento de te dar o resultado preciso e tanto por cento não. A tomografia é a mesma coisa e a ressonância é a mesma coisa. Então, vai do médico solicitante também ver qual é aquela necessidade de ver aquilo e encaminhar para tal método. E a ressonância, sendo o mais eficaz possível, eu vou te dar um exemplo de um joelho, por exemplo, que é um exame muito comum. A especificidade da ressonância lá é 95%. Tá? 95%. Ou seja, existe 5% de chance de alguma coisinha não aparecer no joelho. Que aí vai me dizer qual o melhor método. Bom, é a artroscopia. Por quê? Porque com a artroscopia a gente vai entrar com uma câmera, que é um procedimento cirúrgico, é uma cirurgia. Vai entrar com uma câmera dentro do joelho, vai poder pegar o joelho e movimentar enquanto está com a câmera ali dentro, esticar, soltar. Ou seja, você está vendo aqueles órgãos na mão. Literalmente na mão. A ressonância, por mais precisa que ela seja, eu estou fazendo imagem em um paciente parado. Quando você movimenta o joelho, pode acontecer algumas alterações, algum fragmento que está solto ali, ele se deslocar, um ligamento que está levemente estirado, e aí você vê quais das fibras estão rompidas ou não. Então, assim, é uma complexidade muito grande. Mas é só para tentar mensurar isso, né, para vocês, de que um joelho, por exemplo, os estudos falam em 95%. É uma confiabilidade muito, muito grande. É o maior de todos. É o maior método, melhor de todos. Mas mesmo assim não é 100%. Então é para tentar explicar essa questão de que alguma mínima coisa voltada a possível câncer pequeno inicial, uma possível ruptura inicial, mesmo assim pode acontecer em qualquer local. Você respondeu a pergunta que eu ia fazer posteriormente. Eu, essa semana, quando falei que você viria aqui, algumas pessoas me perguntaram, pergunta por que às vezes o médico pede 3, 4, 5 exames. A resposta é simples, gente. A resposta é essa. Porque todos os exames são complementares. Quando o médico pede uma tomografia do abdômen, logo em seguida ele pede uma ressonância. Quando o médico pede uma radiografia do ombro, depois ele pede a tomografia e depois ele pede a ressonância, é que ele foi descobrindo e foi vendo, eu preciso avançar um pouco mais e um pouco mais. E os exames se autocomplementam. Então, isso que eu digo porque acontece. E mais importante, também, a medicina avança, a qualidade da imagem avança, todo o processo avança. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que o SUS precisa cada vez mais colocar dinheiro, o governo precisa cada vez mais entender a necessidade de aportar recursos, porque exames mais qualificados exigem mais recursos para que a empresa possa comprar uma máquina mais nova. Bom,
Respondida essa pergunta diretamente do jeito que você o fez, eu te pergunto, e o que nós podemos esperar de avanços da Rádio Tesla para os próximos anos, aqui em Soledade, com mais exames, mais especificidades, enfim, o que podemos esperar? Então, Carnelli, sim, a gente vendo muitas pessoas, muitos médicos, prefeituras abraçando essa causa, a gente já tem ideia, sim, para os próximos anos de melhoria de equipamentos, aumentar a quantidade de horas da clínica. Hoje a gente trabalha de 15 para as 8 ao meio-dia e da 1h30 às 6, um horário comercial. Obviamente que várias vezes a gente estende esses horários à noite, a gente faz no horário do meio-dia direto, dependendo da necessidade. Até de sábado a gente já foi fazer quando necessita, por mais que não é considerado geralmente um exame de urgência, né? Um exame assim, até nível SUS, eles não consideram a ressonância como um exame de emergência, né? Ele é considerado um exame eletivo. Mas em casos necessários, a gente já foi de sábado. O que eu quero dizer é que a gente pretende fazer essa extensão de horários, de funcionários e de equipamentos também. Hoje a gente não faz 100% dos exames. Alguns deles ainda não são feitos aqui. A quantidade de exames ela é pequena em números, né? Mas alguns exames de abdômen, algum exame de próstata e algum exame de mama, por exemplo, e cardio até, vou especificar esses 4, que são exames mais avançados, que muitas vezes quem pede são apenas os especialistas realmente nessas áreas. Então o número de exames assim ele é menor, a solicitação. Mas a gente pretende para o próximo ano sim evoluir com isso, então precisa de equipamentos diferentes, precisa de software diferentes para avaliar isso, uma série de coisas. Aí para isso tem custos muito grandes, porque geralmente tudo isso vem importado, o dólar alto, tudo isso acaba influenciando em valores altos, e a gente precisa, como o serviço se manter, precisa ver se aquilo é viável ou não. Não adianta tentar usar a realidade de uma cidade de 30 mil habitantes como a cidade de Porto Alegre, por exemplo. Então Porto Alegre, mesmo que for, estou dando um exemplo, né? Um exame que ele não é tão comum de ser pedido, mas você tem uma população de milhões e acaba que o número ele invulta, né? E aqui, às vezes, a gente está estudando nesses 8, 9 meses quantos vieram até nós procurar isso, e aí é para viabilizar esse negócio a partir do ano que vem. Mas, assim, em resumo é isso. A gente, sim, pretende melhorar o parque tecnológico, melhorar horários, equipamentos e críticas que possam ser vindas a nós para melhorar a sistemática da clínica, sempre são bem-vindas também, né? Então, acho que essas são as ideias assim que a gente pretende evoluir para o próximo ano, né? Legal, né? Eu gosto de falar com gente que tem visão, eu gosto de falar com gente que enxerga além do vidro. Tem gente que olha para o vidro, vê sua imagem refletida e não vai para frente. Então, a Rádio Tesla está apostando muito na nossa região e é um serviço que faz a diferença. Portanto, se você quer fazer algum exame, tem convênio com o IP, tem alguns outros convênios, dá uma chegadinha ali. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito bem atendido, que seu diagnóstico, e eu conversei com diversos médicos, porque eu sou muito curioso também com relação a isso, diversos médicos na nossa cidade, eles sempre elogiaram muito a qualidade do exame e do resultado. Por isso, Gilvan, muito obrigado por ter vindo conosco hoje, participar do Momento Empresarial. Nós vamos fatiar nossa entrevista durante a semana para esclarecer alguns pontos que são extremamente importantes. Entre eles, as diferenças dos diversos exames que ali são feitos. Não, eu que agradeço muito aqui o convite e agradecer também a toda a comunidade em especial que confiou em nós esse ano. É o nosso primeiro ano aqui, estamos finalizando, né, essas festas de final de anos aqui soledadenses a partir de agora. Então a gente fica muito feliz com todos que confiaram, todos que precisarem de agora à frente também, a gente está sempre à disposição. Qualquer dúvida que precisar também, entre em contato conosco. A partir de agora também já vou deixar em aberto que a gente quer estender a nossa página que a gente tem no Insta e no Face para conteúdos educacionais voltados a isso. Então vai sair vários vídeos, várias postagens voltadas a isso, as dúvidas mais frequentes que as pessoas nos mandam por ligação, por mensagem, por e-mail. A gente vai querer transformar isso em conteúdo, justamente para que aquelas dúvidas
como é a mais comum que você falou aqui, Carnelli, né? Por que me pediu tome e reço? Às vezes, ou uma e depois a outra. Ou às vezes, até para finalizar, as duas juntos. Os médicos perguntam no mesmo pedido, tomografia de joelho e ressonância de joelho. Raio-X de joelho e ressonância de joelho. Por que me pediu os dois? Se a ressonância é mais completa, olha, existem algumas coisas que o raio-x é melhor para aquela questão. Enfim, então, agradecer em especial toda essa nossa caminhada e todos que abraçaram essa causa. Como eu falei, críticas também podem vir, não tem nenhum problema, seja de forma anônima ou ligação, a gente está aí para evoluir quanto a isso. É um serviço novo, são pessoas novas e às vezes a gente precisa criar essa confiança nas pessoas. Qualquer coisa a gente está à disposição. Muito obrigado pelo convite aqui também. Legal, né, gente? Legal demais. Essa foi a nossa live de hoje, no Momento Empresarial. E a gente fica muito satisfeito em saber que Soledade é vista como uma potência regional, né, em saúde. E é isso que a gente quer. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. A gente está encerrando o nosso programa de hoje.